Olá, olá, tudo bem? Graça e paz, mulheres de joelhos. Estou muito feliz aqui mais uma vez com vocês, compartilhando os nossos estudos. É algo que preenche o meu coração, preenche os meus dias, preenche os espaços que eu tenho para estudar sobre a palavra. Tem me engrandecido muito esse projeto. Espero que vocês também. Espero que vocês tenham estudado, assistido, aplicado na vida de vocês todo o livro de Hebreus. Agora já estamos no capítulo 11, e o capítulo 11 traz uma mensagem para mim que é muito fortificante, que me fortalece, sabe? Porque fala dos heróis da fé, exemplos de fé. A todo tempo, para quem é cristão, a gente sempre busca um testemunho para nos edificar, a gente sempre busca. E eu falo que esses testemunhos aqui dos heróis da fé edifica, nos confronta, nos alicerça de alguma maneira para continuar persistindo na fé, confiando no Senhor. Não que nossa fé seja fraca ou que a gente não confie em Deus, mas, todavia, porém, entretanto, precisamos nos estar enchendo da palavra do Senhor e testemunhos e mensagens que concretizam que é real, vivemos pela fé. Isso nos ajuda a permanecer no caminho do Senhor. Então, o capítulo 11, ele nos traz vários testemunhos, várias obras-primas do que foram, é um compilado do que os heróis da fé, os exemplos de fé nos traz para a gente continuar nessa caminhada incessante por Deus. Não só para buscar a promessa em si, mas para buscar a intimidade com Ele, a confiança. Quanto mais intimidade a gente tem, mais a gente confia numa pessoa, não é mesmo? E com o Senhor é a mesma coisa. Quanto mais intimidade temos, mais confiamos nele. E no capítulo 11, o primeiro versículo já é aquele que todo mundo conhece, aquele que entra no nosso coração assim como uma flecha e dá aquela confirmada, estou no caminho certo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Isso é importantíssimo. Bons testemunhos. Como a gente se fortalece através dos testemunhos. Como é bacana quando a gente vai num culto e ouve aquele testemunho, como a gente se derrama em lágrimas, como a gente fala, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Quando a gente ouve um testemunho, inspira, o testemunho ele é inspirador. Aqui, em todos os versículos, a grande maioria, ou se não todos, ele começa a frase, pela fé, pela fé. Você vai ouvir muito aqui eu falar pela fé, pela fé. E eu espero que pela fé esse capítulo ele te preencha, ele restaure a fé que você tem e que te traga bons testemunhos através do capítulo 11 de Hebreus. Aqui pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, e sim do que é invisível. Fé é invisível, é um sentimento puro, sublime, é igual ao amor. O amor você toca, você vê, é invisível. É invisível aos olhos, mas é visível ao coração. E a fé é assim. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora este morto, por meio da fé, ainda não fala. Fé é confiança em Deus. Fé é fundamento de esperança. É pela esperança, é pela fé, são pelos testemunhos que a gente ainda continua, que a gente ainda persiste. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou desistir, mas não. Vem aquela fé arrebatadora e fala, eu vou continuar, porque eu confio no meu Deus. E aqui no versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, já foi encontrado, porque Deus havia o arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam. Como agradar a Deus, amadas? Como agradar a Deus? Pela fé. Quem não tem fé não agrada a Deus. Se é através dela que a gente gera confiança, que a gente gera intimidade, que a gente agrada a Ele como Ele nos agrada. Você quer agradar a Deus? Tenha fé, tenha fé. Não fé em coisas, não fé em pessoas, mas fé no Todo-Poderoso, nosso Senhor. E aí continua, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas, ainda que não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca. Ele se tornou herdeiro da justiça, segundo a fé. Noé, gente. Pela fé, Abrão foi chamado e obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais receberia como herança. E embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, ele peregrinou a terra prometida. Abrão recebeu de Deus. Pela fé, Abrão também recebeu um filho. Ele e Sara recebeu um filho pela fé. Mesmo com fé, tem muitos na igreja que não acreditam. Tem muitos que não acreditam no cumprimento da promessa. Às vezes a gente está lá na igreja, já num comodismo, já numa rotina. Levanta a mão, ora, entrega, se derrama. Mas será que dentro do nosso coração você sente aquela fé real? Eu sei do Deus que eu sirvo. Eu sei da fé que eu deposito no meu Deus. Eu sei da intimidade, da confiança que eu tenho no meu Abba. Será que estamos persistentes na fé? E aqui no versículo 13 diz: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Muitas vezes, minhas amadas, nós vamos entregar um pedido a Deus na esperança de uma promessa, mas nem sempre essa promessa será recebida. Aqui, os heróis da fé, muitos deles relatados aqui, não receberam a sua promessa, não na vida terrena, mas sim na vida celestial. E continuando no versículo 13, ele diz: viram de longe saudaram, reconhecendo estes estrangeiros peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, estavam eles em uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha quando Deus o pôs à prova. Quando não se envergonha de ter chamado Deus. E lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonha muitas vezes de não entregar aquela promessa. Deus é Deus e Ele continua sendo Deus. Muitas vezes a gente pensa: meu Deus, eu já estou indo embora, eu já vou... São anos, são décadas, são meses, eu estou esperando algo. Aí a gente vai se entristecendo, o nosso coração vai endurecendo, porque a gente vê que a fé não vai se cumprir. Mas em livros anteriores, por instruções de Paulo, já não sabemos que não é sobre essa vida terrena, se é sobre a vida celestial. Confia no Deus que você serve. Ele vai te entregar a promessa aonde Ele quer que você receba essa promessa. Se não nessa terra, Ele está preparando uma terra celestial. Aqui diz: lhes preparou uma cidade. Jesus, Deus já preparou uma cidade para você. E aqui já diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, e esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho de Faraó, preferindo ser maltratado pelo povo de Deus. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível, invisível aos seus olhos, mas visível ao coração. Pela fé celebrou a Páscoa, e assim a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos de israelitas. Sempre pela fé. A nossa fé não manipula Deus, minhas amadas. A fé não manipula, não deve pela fé a gente querer barganhar com o Senhor uma promessa.
Pela fé, enfrentamos adversidades. Quando confiamos em Deus, quando estamos perto deles, íntimos e confiantes, quantas atribulações nós não recebemos, porque o inimigo vê a confiança que nós estamos tendo no nosso Senhor, a intimidade que está brotando e frutificando dentro de nós. Os planos de Deus é sempre melhor. Se Ele não te entregou essa promessa nesse momento, confia nele que Ele fará o melhor para você. Os planos de Deus é de bem, não de mal. O plano será revelado na eternidade. E nós estamos aqui para receber o melhor de Deus na eternidade, não nessa vida terrena. Mais à frente no versículo 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer, morreram afogados. Não tente fazer pela sua força, tente fazer pela fé em Deus e Ele fará para você. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe pode ter acolhido os espiões. Não foi morta com os que haviam sido desobedientes. É tudo pela fé, minhas amadas. Muitas vezes vemos pessoas assim, conquistando promessas, ou mesmo assim passando por lutas. Mas não pense que essas pessoas não têm fé. Deus vai te honrar, se não aqui, no ali, no além. Confia nele, ele fará. No versículo 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Barraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, apesar que alguns não chegaram a receber a promessa. Mas muitos receberam, foram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram fraqueza, tornaram-se poderosos, ressuscitaram. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Creiam, amadas. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para que poderem alcançar uma ressurreição superior. Muitas vezes a gente fala, eu quero uma promessa, eu estou orando por ela, e você, na sua visão, às vezes pequena, você acha que aquilo é suficiente. Não. Deus tem algo muito maior para a tua vida, muito além das suas expectativas. Outros enfrentaram zombaria, açoites. Às vezes estamos sendo humilhados no nosso dia a dia. Aí quando vem, você vai murmurar, você perde a sua fé por estar sendo humilhado, por estar sendo zombado. Não perca a sua fé. Por mais adversidades que você venha passar, confie no Deus que você serve. Confia nos testemunhos vivos que nós temos na Bíblia. Confie em testemunhos que você já ouviu até na sua igreja. Confie nos seus próprios testemunhos, porque eu sei que você já recebeu uma bênção do Senhor. Muitas vezes esquecemos de promessas que Deus já fez na nossa vida, pensando só na próxima promessa, amadas. Não podemos ser assim, não. O mundo não era digno deles, aqui diz, mas mesmo assim aconteceu. No versículo 39 ele finaliza: todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. Apenas por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, aqui ele reafirma que muitas vezes a gente tem uma promessa, não recebemos, mas ali além vamos receber. Muitas vezes temos um testemunho de tudo o que vivemos e permanecemos nesses ciclos, nesses vales, nesses desertos, que é pela fé que continuamos ali, que sobrevivemos àquilo que passamos. Deus havia planejado algo muito melhor para nós. No versículo 40 diz: para que conosco fossem eles aperfeiçoados, que nos permitimos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus, pelo Deus que nós servimos, pelo nosso Pai amado celestial que nos quer bem. Que tenhamos essa fé enraizada dentro do coração e em nossa mente, para a gente não nos esfriarmos, para não nos entristecermos. Que quando você estiver abatida, minha amada, leia, procure um testemunho seu, de alguém que você conhece na Bíblia, que aqui
é a verdade vos libertará e te encorajará a permanecer firme nas promessas de Deus, firme na fé, firme na intimidade. Porque como diz esse capítulo, a fé é aquilo que a gente espera e a gente não vê. Confia no Senhor, confia no Senhor, confiem no Senhor. Papai, eu oro mais uma vez, meu Pai amado, para que o Senhor reafirme dentro do coração de cada mulher, de cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, reafirme a fé que essas pessoas têm no coração, reafirme essa fé na mente, reafirme a intimidade, gere um testemunho no coração de cada um, permita que essa pessoa relembre, que volte à memória por tudo que já passou e que pela fé nós permanecemos confiantes em Ti, permanecemos aqui de pé, encorajados, persistentes, firmes na palavra e na promessa do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amados. Eu oro para que você nunca perca a tua fé, porque é ela que vai sustentar a eu e a você e a todos nós. Um beijo, fica com Deus.